E aí, tudo bem com você? Espero que sim. Nesse áudio faremos a abertura da carta 22 do livro Cartas de um Diabo a Seu Aprendiz, de C.S. Lewis. Nessa abertura farei algo que normalmente não faço, um pequeno spoiler para te dar um gostinho do que está por vir. Nessa carta encontramos Screwtape enfurecido e adivinha? O paciente arranjou uma namorada. E tem mais, Wormwood parece que o denunciou. Um ótimo dia para o velho tentador. Vale a pena acompanhar, por isso te convido a embarcar comigo na leitura de mais essa carta. Lembrando que a minutagem com a leitura e o estudo está na descrição. Então se ajeita e enquanto isso, como já é de costume, antes me diz. E aí, tá preparado? Então fica confortável e vem comigo. Non nobis Domine, non nobis sed nomine tua da gloriam. The Screwtape Letters, by C.S. Lewis. Carta 22, primeira publicação no The Guardian, no dia 26 de setembro de 1941. Meu caro Wormwood, ora, então o seu paciente está apaixonado e está sentindo o pior tipo de amor que existe, por uma moça que nem sequer aparece no relatório que você me enviou. Talvez você tenha interesse em saber que o pequeno desentendimento que você tentou causar com a polícia secreta sobre algumas expressões descuidadas numa de minhas cartas já foi passado a limpo. Se você contava com isso para obter os meus favores, verá que estava redondamente enganado. Você pagará por isso e também pelos outros erros. Mas, por enquanto, envio anexo um livrinho recém-publicado a respeito da Casa de Correção para Tentadores Incompetentes. É ricamente ilustrado. Aposto que você achará extremamente interessante. Examinando o dossiê dessa moça, fiquei horrorizado com minhas descobertas. Não é apenas uma moça cristã, mas é bastante cristã. Uma moça vil, sorrateira, de sorrisinho afetado, recatada, monossilábica, tímida, insípida, insignificante, virginal e comum. Uma criaturinha repulsiva. Ela me dá vontade de vomitar. Seu mau cheiro exala das páginas do dossiê e queima os dedos. Fico possesso ao ver o quanto o mundo piorou. Em outras eras, nós a colocaríamos numa arena. Gente desse tipo foi feita para isso. Não que ela talvez fosse de grande proveito ali tampouco. Uma farsante de duas caras. Conheço bem o tipo. O tipo de pessoa que parece que vai desmaiar se vir o sangue, mas capaz de morrer com um sorrisinho no rosto. Uma farsa da cabeça aos pés. Tem um ar de santinha, mas ainda assim é capaz de fazer comentários espirituosos e divertidos. O tipo de gente que me acharia ridículo. Uma vestalzinha asquerosa, insípida e ainda assim pronta a atirar-se nos braços daquele idiota como qualquer outro animal reprodutor. Por que o inimigo não faz a voar pelos ares por conta disso? Se ele é tão fanático pela virgindade, em vez de ficar só olhando lá de cima e sorrindo. No fundo, ele, lá de cima, é um hedonista. Todos aqueles jejuns, vigílias, martírios e cruzes são só fachadas. Ou são como a espuma do mar. Lá no mar dele, existe prazer e mais prazer. E ele não guarda nenhum segredo a respeito. A sua mão direita há delícias eternas. Que nojo! Não acho que ele tenha a menor noção daquele mistério elevado e austero que alcançamos na nossa visão angustífica. Ele é vulgar, Wormwood. Tem uma mente burguesa. Ele encheu o seu mundo de prazeres. Existem coisas para os humanos fazerem o dia todo sem que ele lá de cima se importe nem um pouco, como dormir, lavar roupa, comer, beber, fazer amor, jogar, rezar, trabalhar. Tudo isso tem de ser pervertido para que passe a ter algum valor para nós. Nós entramos nessa batalha em cruel desvantagem. Nada está naturalmente ao nosso favor.
Não que isso sirva de desculpa para você. Em breve cuidarei de você. Você sempre me odiou e sempre foi insolente quando teve coragem para sê-lo. É óbvio, então, que o seu paciente passará a conhecer a família dessa mulher e todo o seu círculo de amizades. Será que você não percebeu que a própria casa onde ela mora é um lugar onde ele jamais deveria ter entrado? Todo o ambiente exala aquele odor mortal, até o jardineiro, que só trabalha lá há 5 anos, começa a adquiri-lo. Até os convidados, depois de passarem lá um fim de semana, vão embora carregando um pouco desse odor. Até o cão e o gato estão impregnados dele. É uma casa cheia do mistério impenetrável. Temos certeza, é uma questão de princípios básicos, de que cada membro da família obviamente está se aproveitando dos outros de alguma maneira, mas não conseguimos descobrir como. Eles protegem com unhas e dentes, como o próprio inimigo, o segredo do que está por trás de toda essa simulação de amor altruísta. Toda a casa e o jardim não passam de uma grande obscenidade. Tem uma semelhança repulsiva com a descrição que certo escritor humano fez do paraíso. As regiões onde apenas vida e onde, portanto, tudo aquilo que não for música será silêncio. Música e silêncio, como detesto os dois. Deveríamos ser eternamente gratos ao fato de que desde que nosso pai entrou no inferno, bem antes do que os humanos, contando em anos-luz, poderiam imaginar, nenhuma polegada do espaço do inferno e nenhum momento do tempo do inferno sucumbiu a qualquer dessas duas forças abomináveis. Tudo foi ocupado pelo ruído. O ruído, o grande dinamismo, a expressão audível de tudo que for eufórico, brutal e viril. O ruído, a única coisa que nos protege dos ressentimentos estúpidos, dos receios sem esperança e dos desejos impossíveis. No fim, transformaremos todo o universo em ruído. Já temos feito grandes progressos nesse sentido no que diz respeito à Terra. As melodias e os silêncios do céu serão interrompidos aos berros no final. Mas eu admito que ainda não somos barulhentos o bastante, nem mesmo estamos perto disso. Mas a nossa pesquisa continua. Enquanto isso, você, seu sujeitinho asqueroso. Nesse ponto, o manuscrito é interrompido e retomado com uma caligrafia diferente. Acabo de descobrir que no calor da composição, sem querer assumir a forma de uma enorme centopeia. Assim sendo, ditaria o restante para minha secretária, Toadpipe. Agora que a transformação está completa, percebo que este é um fenômeno periódico. Alguns boatos a respeito disso foram parar nos ouvidos humanos e um relato distorcido aparece no poeta Milton. Com um adendo ridículo, ele disse que essas mutações são uma espécie de punição que nos foi imposta pelo inimigo. Um escritor mais moderno, um sujeito chamado Shaw, algo assim, conseguiu, no entanto, captar a verdade. A transformação acontece de dentro para fora. É uma gloriosa manifestação daquela força vital que o nosso pai idolatraria se ele não idolatrasse apenas a si próprio. Na minha forma atual, sinto-me ainda mais ansioso para vê-lo, Wormwood, para unir-me a você num eterno abraço. Assinado Toadpipe. Por ordem, sua abismal sublimidade, subsecretária de Screwtape. Reflexões, carta 22. O que Screwtape não queria que acontecesse, aconteceu. O paciente arranjou uma namorada fora da lista de candidatas que Wormwood preparou. E depois de uma pequena ameaça por conta de uma ação contra o velho tentador, tivemos alguns bons parágrafos só ouvindo Screwtape falar mal da moça, da família dela, e no fim sobrou até pro jardineiro, o gato e o cachorro da casa. Gonzalez, em seu guia de estudos, diz que vemos esse tipo de comportamento frequentemente quando alguém tem ciúme ou inveja de uma outra pessoa e descreve até mesmo as suas qualidades positivas como negativas. Sabe quando até o respirar da outra pessoa irrita? É tipo isso. Lembrei também que certa vez
tentaram atingir uma ex-primeira-dama aí, chamando-a de recatada e do lar. Que negativo isso, não é? Bom, pois foi assim que Screwtape agiu. Porém, o que descobrimos é que o paciente se apaixonou por uma mulher que exibe uma visão piedosa e com uma família espiritualmente forte. Isso, sem dúvida, foi mais um grande revés nos esforços para tentar o paciente. A namorada apresenta as virtudes encontradas na Bíblia e não na descrição que lemos nas cartas anteriores do velho tentador. Gonzales nos relembra que, como cristãos, devemos procurar as referências deixadas por Deus nas Escrituras para que possamos nos espelhar, e a metodologia mais fácil é simplesmente buscar ser como Jesus, que exemplifica perfeitamente todos os atributos de Deus. Se lembrarmos da passagem de João 14:9, temos Jesus falando sobre isso com Felipe. Escuta só o que esse versículo diz. Jesus respondeu: "Você não me conhece, Felipe? Mesmo depois de eu ter estado com vocês durante tanto tempo? Quem me vê, vê o Pai. Como você pode dizer, mostra-nos o Pai?" E em 1 João, capítulo 2, dos versículos 4 e 6 está escrito: "Aquele que diz, eu o conheço, mas não obedece aos seus ensinamentos é mentiroso, e a verdade não está nele. Mas se alguém obedece a sua palavra, nele verdadeiramente o amor de Deus está aperfeiçoado. Desta forma sabemos que estamos nele. Aquele que afirma que permanece nele deve andar como ele andou." Voltando à carta, Screwtape diz que a namorada do paciente é do tipo que acharia ele engraçado, e Gonzales nos ajuda a desdobrar esse comentário. Ele diz que a namorada do paciente tem tanta confiança em sua vida espiritual e no poder protetor de Deus que não tem motivos para temer Screwtape, como escreveu o apóstolo Pedro, que dirigiu suas cartas aos membros da igreja que viviam nas 5 províncias romanas da Ásia Menor, localizadas na atual Turquia, e que diz assim que mediante a fé são protegidos pelo poder de Deus até chegar à salvação prestes a ser revelada no último tempo. Essa passagem está em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 51. E essa passagem nos relembra que não devemos nos manter com medo, bem como lemos em Mateus 10:28, que diz assim: "Não tenham medo dos que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Antes tenham medo daquele que pode destruir tanto a alma como o corpo no inferno." Gonzales nos relembra que para os crentes todos os inimigos espirituais são totalmente derrotados e não podem nos tocar de forma alguma sem a permissão soberana de Deus, como lemos em Lucas capítulo 22, versículo 31, onde Jesus está dizendo a Pedro que Satanás pediu permissão para atacá-lo. Está escrito assim: "Simão, Simão, Satanás pediu vocês para peneirá-los como trigo." Ou seja, Screwtape e seu bando não podem fazer mal àqueles que andam com Jesus. Dando sequência à carta, o velho tentador diz que Deus é um hedonista, que em resumo seria aquela pessoa que tem como principal objetivo a busca do prazer. Essa é mais uma daquelas falácias de Screwtape, pois claramente este não pode ser o caso, ainda mais em uma perspectiva bíblica. Gonzales diz que esse conceito de Deus ser um hedonista recebeu atenção através dos escritos do escritor e pastor John Piper em seu livro Desejosos de Deus, Meditações de um Hedonista Cristão. Nesse livro, John Piper baseou suas premissas fundamentais no que Lewis escreveu aqui, bem como nos escritos de Jonathan Edwards. O ponto que Lewis destaca nesse parágrafo é que não é inerentemente piedoso sofrer, ser pobre, austero e sem alegria. Na verdade, Deus encheu nosso mundo com muitos prazeres e promessas de que no céu todas as coisas negativas que experimentamos nesse mundo pecaminoso e amaldiçoado serão removidos. Como está em Apocalipse 21:4, Ele enxugará dos seus olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem já passou. E também em Isaías 51:11, os resgatados do Senhor voltarão, entrarão em Sião com um cântico, alegria eterna coroará suas cabeças, júbilo e alegria se apossarão deles, tristezas e suspiro deles fugirão. Gonzales também nos recorda que Deus, desde o princípio, foi muito generoso em criar um mundo que era muito bom e ainda nos deu tantas coisas para desfrutarmos abundantemente
abundantemente mesmo nesse mundo caído. Agora, retornando à carta, depois Screwtape fala sobre o que ele chama de visão miserífica, ou em outra tradução, visão angustífica. Gonzalez esclarece que Lewis está fazendo um jogo de palavras em contraste com o conceito teológico da visão beatífica. Teologicamente, esse termo se refere ao momento em que o crente finalmente consegue ver Deus face a face. A ideia da visão beatífica aparece em muitos escritos teológicos e também na obra de Dante, que Lewis era muito familiar. Em contraste com a visão beatífica, referindo-se a Deus, Lewis cria uma nova palavra e frase, visão miserífica, referindo-se no mundo fictício de Screwtape a quando o incrédulo morre e vê a face de Satan no inferno. Mais uma vez, Gonzalez faz uma ressalva de que não há evidência bíblica para apoiar essa visão, mas provavelmente Lewis estava escrevendo de uma perspectiva ficcional. Parece meio óbvio repetir isso, assim como constantemente fazíamos durante a leitura de Paraíso Perdido, que misturava ficção com as escrituras. Porém, se teve uma religião baseada em uma profetisa que copiou parte dessa obra de John Milton em suas revelações, esse é um adendo sempre importante de se fazer. Agora, voltando à carta, Screwtape usa a palavra burguês no sentido de que ele acredita que Deus está explorando os humanos, dando-lhes prazeres. Ele não consegue acreditar que Deus daria todos os tipos de prazeres aos humanos só porque Deus é generoso, e que porque Deus faz isso tão livremente, eles estão em desvantagem em seus esforços tentadores. Sua única esperança é pegar os prazeres que Deus dá e distorcê-los para levar o paciente a pecar. Ou seja, nem Screwtape, Wormwood e outros podem criar prazeres. Em vários versículos podemos encontrar o desejo de Deus para o seu povo. Seu desejo é abençoá-los com abundância. Se eles simplesmente obedecessem, seu bem-estar seria como um rio, como descrevem esses versículos. Quem dera eles tivessem sempre no coração essa disposição para temer-me e para obedecer todos os meus ensinamentos, assim tudo iria bem com eles e com seus descendentes para sempre. Deuteronômio 5:29. Se o meu povo apenas me ouvisse, se Israel seguisse os meus caminhos, com rapidez eu subjugaria os seus inimigos e voltaria a minha mão contra os seus adversários. Salmos 81, de 13 a 14. E em Isaías 48, de 18 a 19, está escrito: se tão somente você tivesse prestado atenção às minhas ordens, sua paz seria como um rio, sua retidão como as ondas do mar. Seus descendentes seriam como a areia, seus filhos como seus inúmeros grãos. O nome deles jamais seria eliminado nem destruído diante de mim. Voltando à carta, Screwtape não está apenas irritado porque a moça é cristã, mas também por conta de sua família. Afinal, ele conhece o poder da influência da comunidade e sabe que eles criarão todos os tipos de desafio para Wormwood. Basta lembrar da carta de número 10, quando descobrimos que o paciente ganhou algumas amizades não tão piedosas que agradaram Screwtape, lembra? Aqui ele está indo na direção oposta. Agora o paciente está cercando-se de pessoas que têm um fundamento cristão de retidão e responsabilidade. O apóstolo Paulo falou várias vezes sobre a igreja ser o corpo de Cristo na terra, e com isso o apóstolo nos ensina que não devemos ser cristãos sozinhos, mas sim envolvidos em uma comunidade piedosa que traz maturidade espiritual e edificação para os seus membros. Em Provérbios 13:20 lemos: aquele que anda com os sábios será cada vez mais sábio, mas o companheiro dos tolos acabará mal. A sabedoria deste versículo diz que quando nos isolamos, buscamos nosso próprio caminho e nos recusamos a ouvir os conselhos sábios. Eu tive essa experiência no passado. Mudei de província e mais uma vez recomecei em uma nova cidade, onde eu não conhecia absolutamente ninguém. Senti o peso de estar sozinha, mas ao mesmo tempo não queria me expor a todo tipo de pessoa para descobrir aqueles que possuíam os mesmos valores e crenças que eu. No entanto, eu me sentia sozinha e isso acentuava a minha vontade de pertencer a um grupo. Um dia, ouvindo uma das poucas influencers de Instagram que sigo, ela disse: eu não tenho medo de pedir nada para Deus. Eu queria amizades que me edificassem e eu pedi para Deus colocar essas pessoas em minha vida. E Deus, misericordiosamente, me atendeu
E hoje tem um grupo de amigas brasileiras que tem a mesma fé que eu. Nesse momento eu pensei, eu posso pedir isso para Deus? Isso não seria futilidade? Deus me atenderia se eu pedisse isso? E então me lembrei do que Jesus disse em Mateus, capítulo 21, versículos 21 e 22, que diz assim: Jesus respondeu: eu lhes asseguro que se vocês tiverem fé e não duvidarem, poderão fazer não somente o que foi feito à figueira, mas também dizer a este monte: levante-se e atire-se no mar, e assim será feito. E tudo que pedirem em oração, se crerem, vocês receberão. E então eu pedi, e hoje faço parte de uma pequena comunidade cristã de brasileiros. Nos reunimos em um grupo de oração, nos encontramos nos domingos na igreja. As mulheres do grupo também se reúnem mensalmente para tomar café. Fazemos noites de jogos que reúnem as famílias e as crianças. Enfim, queria compartilhar essa minha experiência com Deus e de não me isolar e fazer parte de uma comunidade, bem como Lewis e Gonzalez nos fazem refletir nessa carta. Enfim, voltando a Screwtape, ele conhece o poder de uma comunidade piedosa que influencia de maneira útil. Gonzalez nos relembra que também o oposto é verdadeiro. A Bíblia nos adverte contra ser enganado e associar-se muito intimamente com aqueles que são ímpios. O provérbio de que as más companhias corrompem bons costumes deve nos alertar sobre o poder da influência do mal. Um outro ponto interessante nessa carta é que o velho tentador reclama do odor da família e que esse cheiro tem sido muito poderoso em afetar até aqueles que entram em contato com ela, e acrescenta que até o jardineiro, os convidados de fim de semana e os bichinhos estão ficando infectados com esse odor. O guia de estudos de Gonzalez nos faz recordar que o fato de haver um crente dentro da casa proporciona um efeito quase que santificador sobre o cônjuge descrente e também consagra os filhos em algum grau, como está em 1 Coríntios, capítulo 7, versículo 14, que diz assim: pois o marido descrente é santificado por meio da mulher e a mulher descrente é santificada por meio do marido. Se assim não fosse, seus filhos seriam impuros, mas agora são santos. A cada carta lida me surpreendo pelo conhecimento de Lewis das Escrituras. Essa ideia de odor que Screwtape traz pode parecer uma inclusão aleatória, mas escuta o que o apóstolo Paulo diz em 2 Coríntios, capítulo 2, versículos 14 e 15. Mas graças a Deus que sempre nos conduz vitoriosamente em Cristo e por nosso intermédio exala em todo lugar a fragrância do seu conhecimento, porque para Deus somos o aroma de Cristo entre os que estão sendo salvos e os que estão perecendo. No fim, Screwtape reconhece que o odor é misterioso para eles, mas é caracterizado por ser uma reminiscência do céu, juntamente com a sua associação ao amor desinteressado e a ausência de ruído. E nesse momento, Screwtape descreve seu ódio absoluto pela música e pelo silêncio. O velho tentador diz claramente que eles desejam fazer barulho no universo inteiro, onde o céu será invadido aos berros e se tornará um lugar de caos e desordem, onde as melodias e o silêncio do céu serão vencidos no final. Agora, se algum dia esse guia de estudos cair em suas mãos, encontrará uma bela reflexão do autor sobre o silêncio. Porém, vou deixar aqui algumas perguntas para você refletir. Como você lida com o silêncio? Isso te incomoda? É desconfortável? Nem sempre precisamos ter silêncio, mas o silêncio deve nos acolher quando apropriado. Essas são algumas das perguntas nesta reflexão de Gonzalez. Agora, caminhando ao final da carta, Screwtape está no ápice de sua raiva e a carta é interrompida e retorna com uma letra diferente. Screwtape confessa que se transformou em uma grande centopeia e quem finaliza o texto é sua secretária Toadpipe. Eu lembro que ri alto quando li essa parte da carta e Gonzalez reconhece que esse último parágrafo é uma das principais razões pelas quais as pessoas gostam de Screwtape Letters. Nos últimos capítulos da carta ainda temos uma última declaração de Screwtape sobre isso. Ele diz que não deve haver preocupação por parte do sobrinho, pois essa transformação é um fenômeno periódico, e complementa descrevendo essa transformação não como um castigo
castigo, mas como uma melhora em relação à sua condição anterior. Lewis aqui nos presenteia com um trecho de Paraíso Perdido de John Milton, o que Gonzalez descreve como uma citação de um gigante da literatura inglesa do século XVII. Se você não ouviu os áudios de Paraíso Perdido, recomendo fortemente. Você encontra a playlist de áudios aqui. Mas se você está curioso para saber qual foi o trecho retirado, não vou te deixar curioso. Essa citação está no livro 10, nas linhas 510 até 578. Então vamos lá, que eu não vou me fazer de rogada e vou recontar esse trechinho, porque eu nem gosto desse livro, não é? Então deixa eu contextualizar o que estava acontecendo. Bom, Satan estava fazendo um super discurso no Pandemonium para seus seguidores. Ele estava contando e festejando a queda de Adão e Eva até que algo estranho aconteceu no meio do seu discurso. Satan sentiu seus braços grudados ao lado do corpo e suas pernas se envolvendo até que ele caiu. Ele havia se tornado uma cobra novamente. Deus o fez voltar à forma que tinha quando o casal pecou. Ele tentou falar, mas tudo que conseguiu foi sibilar como o resto da multidão. Eram todos cobras, porque todos eles compartilhavam de sua culpa. O som do assobio era horrível. O lugar era um emaranhado de todos os tipos de cobras, víboras, áspides e algumas com cabeça em ambas as extremidades. Nenhuma ilha tropical teve tantas cobras como aquele Pandemônio. Satan era o maior deles, maior que a Python gigante da mitologia grega. Ele era quase como um dragão. Todos o seguiram para fora. Todos os soldados que estavam lá fora e esperavam ver o seu rei, o seu líder sair em toda a sua glória, em vez disso, viram um enxame de cobras feias. Eles tiveram um choque ainda maior quando sentiram que também se transformaram em cobras. Lanças e escudos e soldados caíram por toda parte e havia ainda mais assobios. Então Deus fez brotar um bosque de árvores frutíferas como as do paraíso. Ele ainda não tinha terminado de torturá-los. De repente, todos ficaram com muita fome e sede. As árvores frutíferas pareciam irresistíveis, então eles rastejavam até elas e subiam pelos troncos. Porém, quando colocaram o fruto na boca, ele se desfez em cinzas amargas. Eles cuspiram fora, mas então voltaram a ficar com fome e não resistiam a comer a fruta de novo, e de novo ela se transformava em fuligem e cinzas em suas bocas. O homem caiu em tentação uma vez, mas esses demônios foram enganados repetidas vezes. Isso durou muito tempo até que Deus permitiu que eles voltassem às suas formas normais. Algumas pessoas acreditam que Deus os faz sofrer assim todos os anos por um certo número de dias para cortar sua alegria pela queda do homem. Outros pensam que eles desceram e começaram a se espalhar pela terra. Feito esse pequeno adendo na história, com essa lembrança de Paraíso Perdido, relembramos o que Milton escreveu sobre essa transformação dos seres angelicais perversos. Era uma punição e era periódica. Porém, entretanto, todavia, ambas as afirmações são rejeitadas por Screwtape. Ele diz que a transformação é resultado de uma progressão em seu processo evolutivo de vida. De uma perspectiva bíblica, Screwtape claramente enganou a si mesmo. Gonzalez pontua que sabemos pelas escrituras que todos os inimigos de Deus um dia serão removidos de sua presença e do assédio à humanidade, como está descrito em Apocalipse, e traz aquele questionamento que provavelmente algum dia nós já fizemos, porque Deus não removeu o mal do nosso mundo. No entanto, Deus tem suas razões para permitir que o mal permaneça. Lembra de Isaías 55:8? Porque os meus pensamentos não são os pensamentos de vocês, nem os seus caminhos são os meus caminhos, declara o Senhor. Entretanto, para nosso conforto, Deus disse que o mal não vai durar para sempre. A obra de Jesus na cruz derrotou para sempre seus inimigos e removeu sua arma favorita, o medo da morte. Como o apóstolo Paulo nos revelou em 1 Coríntios 15, versículos 51 e 52. Eis que eu lhes digo um mistério, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados no momento, num abrir e fechar de olhos, ao som
som da última trombeta, pois a trombeta soará, os mortos ressuscitarão e incorruptíveis, e nós seremos transformados. Enfim, encerramos essa reflexão com a promessa de Deus de que todos os inimigos espirituais serão julgados e punidos junto com os humanos que rejeitaram a Deus. Eis que venho em breve, a minha recompensa está comigo, e eu retribuirei a cada um de acordo com o que fez. Apocalipse 22:12. E aqui nos despedimos para nos reencontrarmos novamente na abertura da carta 23. Fique com Deus e nos encontramos em breve. Até lá. Tchau.